Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Roberto Lente. Vamos revisitar a sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor e pesquisador. O nosso convidado é graduado em Medicina, mestre e doutor em Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem pós-doutorado no Massachusetts Institute of Technology, MIT, nos Estados Unidos. Foi professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro de 1975 a 2018, onde exerceu várias atividades importantes, como chefe de departamento e diretor do Instituto de Ciências Biomédicas. Atua na área de morfologia, com ênfase em neuroembriologia e neuroplasticidade, desenvolvendo as seguintes linhas de pesquisa: desenvolvimento e plasticidade do córtex e comissuras cerebrais, quantificação de estruturas cerebrais de diferentes espécies e estudo do córtex cerebral humano. Atua também em educação e divulgação científica para adultos e crianças, com livros publicados para ambos, e 200 crônicas semanais sobre neurociência no jornal O Globo. É pesquisador 1A do CNPq, publicou 102 artigos em revistas científicas, 17 capítulos em livros e 17 livros. Orientou 15 teses de mestrado e 32 de doutorado. É membro da Academia Brasileira de Ciências e recebeu prêmios e homenagens, das quais destaco: professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Prêmio José Reis do CNPq e Comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico da Presidência da República. Atualmente é coordenador da Rede Nacional de Ciência para a Educação, diretor da Academia Brasileira de Ciências e membro do Comitê Gestor da Aliança Global pela Ciência da Aprendizagem para da Educação da Unesco. Chefia o Laboratório de Neuroplasticidade do Instituto de Ciências Médicas e o Grupo de Pesquisa em Neurodesenvolvimento e Neuroeducação no IDOR. É também o diretor do National Institute of Translational Neuroscience. Obrigado, professor Roberto Lente, por ter aceitado ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria que revisitasse a sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor, pesquisador e divulgador científico. Por favor. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar dessa entrevista, desse diálogo. Eu fiquei muito lisonjeado pelo convite e quero compartilhar com vocês as minhas ideias e minhas percepções. Eu tive uma exposição à ciência muito precoce, porque meu pai era pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz. E desde pequenininho, não me lembro exatamente, 5, 6 anos de idade, ele me levava uma vez
a cada semestre, mais ou menos, para passar o dia com ele no laboratório. E eu assistia aos experimentos. Ele trabalhava com o triatoma, né, que é um hemíptero, um inseto que é o vetor da doença de Chagas. E tinha um grande amigo também lá, que chamava-se Haiti Moussatier, também um pesquisador de bastante importância no Brasil, acho que tinha uma linha de pesquisa muito diferente. Ele era um farmacologista ou neurofarmacologista. E eu comecei a me aproximar dos neuroassuntos, né, nessa época, né? E tinha muita curiosidade por esse convívio, né? Depois, mais à frente, eu decidi que eu queria fazer pesquisa, um pouco talvez influenciado por essa meu pai e pelo Haiti Mussati era meu padrinho também, né? E os dois, meu pai e ele eram muito amigos. E com essas influências, eu desde muito cedo decidi que eu queria fazer pesquisa. E naquela época, isso estou falando dos anos 60, final dos anos 60, mais ou menos, a universidade era muito pobre em pesquisa. Havia um movimento muito grande de inserir a pesquisa na universidade. Um precursor disso foi Carlos Chagas Filho. Não foi o único, obviamente, houve outros também em São Paulo, em outros lugares, mas ele fundou, Carlos Chagas Filho, o Instituto de Biofísica, e na UFRJ. Na época ainda era a Universidade do Brasil, chamada. E eu fiquei muito seduzido pela possibilidade de trabalhar no estudo de biofísica, mas para isso eu precisava fazer medicina. Então eu prestei vestibular de medicina, que era o único caminho possível na época para se chegar ao Instituto de Biofísica e trabalhar lá. E assim eu fiz, passei no vestibular, e já quando era monitor de fisiologia, fui ser monitor de biofísica e fisiologia. Eu fui convidado por um outro grande cientista chamado Eduardo Oswaldo Cruz, um nome famoso, que todos certamente conhecem, para trabalhar como estagiário de iniciação científica no laboratório dele. E fomos trabalhar com o sistema visual do gambá. O gambá era um animal muito interessante, muito prevalente no Rio de Janeiro. E a gente caçava aqui na Mata Atlântica, dos arredores do Rio. E depois, um pouco dessa época, veio ao Brasil um colega também muito renomado, do Eduardo Oswaldo Cruz, que chamava-se Carlos Eduardo Rocha Miranda, e que também se incorporou ao grupo do Gambá, só que ele já botou em mim uma outra sementinha, que foi o seguinte: o gambá é um animal muito uma gestação muito curta entre os mamíferos, 13 dias mais ou menos, uma das mais curtas. É um marsupial, como os cangurus, né? Eles têm uma bolsa na barriga, né? As mães. E os gambazinhos nasciam muito precoces e com um sistema nervoso muito mal desenvolvido, muito pouco desenvolvido. E a gente podia estudar, então, o desenvolvimento e a plasticidade precoce desses animaizinhos, e foi isso que eu comecei. E, ao mesmo tempo, como estudante universitário, era uma época em que a gente vivia numa ditadura, né? E, e eu tinha muitos colegas que participavam do movimento estudantil. Eu me incorporei ao movimento estudantil, fui eleito membro do Centro Acadêmico Carlos Chagas, da Faculdade de Medicina. E aí, por conta dessa militância, eu um dia fui preso. Fui preso pela Marinha, por um pelotão de fuzileiros navais, que foram na minha casa. Eu morava com os meus pais. Estou vendo atrás do meu entrevistador uma biblioteca cheia de livros. Na casa dos meus pais era assim também. E o que os militares fizeram foi passar a mão por trás dos livros e jogar tudo no chão, atrás, possivelmente, de armas que, obviamente, não existiam naquela casa, né? E, e aí eu fui levado para um quartel, fiquei 60 dias preso num na Ilha das Flores, uma ilha da Baía de Guanabara.
fiquei um tempo na solitária, 25 dias isolado, depois numa cela coletiva, e aí vivenciei um lado muito assim humano, né, de conviver com pessoas com um grau de dificuldade, de solidão, de desamparo, né? E assisti às sessões de tortura de outros colegas naquela época. Eu, pessoalmente, não fui torturado, porque o comandante do meu inquérito não adotava a tortura, por uma sorte minha, mas o comandante da Ilha das Flores, ele era um torturador e ele, para se vingar do fato de que eu não era torturado pelo comandante do meu processo, do meu inquérito, ele me colocava para assistir à tortura que ele comandava de outros estudantes e sindicalistas, outros presos, né? Então, essa experiência assim muito dolorosa, né? Ela foi de um impacto muito forte em mim, né? Mas ela não abalou, eu, depois que saí da prisão, essa experiência não abalou a minha necessidade de atuar socialmente, né? Coisa que eu fiz nesse início da vida através do movimento estudantil, mas depois de retornar para a universidade, para casa e tudo, eu decidi que eu deveria entrar por um caminho mais próximo da ciência, porque eu não queria me afastar da pesquisa, eu não queria fazer política propriamente dita, né? Então, eu enveredei pelo lado da divulgação científica. E foi, então, nesse momento em que eu comecei a pensar em divulgar. Eu já fazia um pouco, escrevia no jornal do centro acadêmico. Depois, as coisas foram avançando, eu me formei, né? E aí participei da criação da revista Ciência Hoje, que na época era ligada à SPPC. Fui secretário regional da SPPC no Rio de Janeiro. Isso aí já eram anos 70, né? E, e daí transitei por um caminho muito fértil de divulgação científica, experimentando várias maneiras de divulgar a ciência para os jovens, para o público em geral. E, enfim, quem é mais velho tem muitas histórias para contar. Eu poderia ficar aqui falando durante longos minutos. Então, acho que por uma introdução da minha carreira, eu acho que eu posso parar por aqui para a gente elaborar outros temas. Venha com a gente! Vamos fazer um mundo melhor! Eu sou Suprem! Seja Suprem, você também! Interessante sua trajetória, professor Roberto, né? Viveu, por uma coincidência familiar, um ambiente científico, né? Que até mencionou como neuroassunto, né? Eu diria um neurovício, né? Porque Pois nós é. que vamos para a ciência somos viciados em ciência. Professor Roberto, tem atuado em pesquisas dentro do campo da neurociência. Poderia destacar os seus principais trabalhos e comentar o seu livro 100 bilhões de neurônios? Pois não. Bom, como eu disse, eu iniciei trabalhando com o gambá, né, os filhotinhos do gambá, e eu estudava o sistema visual desse animal, que era muito precoce quando ele nascia, né? E a minha tese de doutorado foi feita estudando as vias visuais do gambá, do gambazinho, como é que elas se desenvolviam em circunstâncias de lesões experimentais feitas nos olhos desses animais, né?
A ideia era saber como é que as pessoas que tinham transtornos no desenvolvimento das vias visuais, dos olhos, em vários momentos da vida, como é que o cérebro respondia a isso, né? Ah, e aí eu fui depois para os Estados Unidos, né? E aí, nesse momento, eu já estava casado, já tinha dois filhos pequenininhos, e aí, no começo, bem no começo do meu estágio no MIT, eu descobri que a minha filha, que tinha nessa época em torno de 10 meses de idade ainda, era uma bebezinha, ela começou a mostrar um atraso no desenvolvimento bastante significativo. E aí ela teve um diagnóstico de uma malformação congênita do cérebro, né? Então, ela tinha uma região do cérebro, que é um grande feixe de fibras nervosas que conecta os dois hemisférios cerebrais, chamado corpo caloso. Ela tinha ausência desse corpo caloso, por razões que não se sabia bem ao certo, provavelmente genéticas, ainda está sob escrutínio da pesquisa esse aspecto, né? Aí eu fiquei muito chateado, obviamente, meio deprimido, o que eu vou fazer e tal. E o meu orientador, que chamava-se Jerry Schneider, né, que era do departamento de psicologia do MIT, ele me disse, e me ajudou muito nesse sentido, me disse, olha, você trabalha com plasticidade, trabalha com desenvolvimento, você muda então o seu tema de pesquisa e vai estudar a plasticidade do corpo caloso, vai estudar a sua filha. É uma maneira que você tem de se sentir útil a ela e, quem sabe mesmo, ajudá-la, né? Então, eu virei a chave da minha linha de pesquisa e passei a trabalhar com plasticidade do corpo caloso, desenvolvimento também. Não só em animais, em modelos animais, como em modelos humanos. E aí isso começou nessa época em Boston, né? E depois continuou no Rio de Janeiro, quando eu voltei para o Brasil. E aí eu tive vários alunos de mestrado, de doutorado trabalhando nessa área, até que eu recebi uma aluna muito brilhante de doutorado, chamada Fernanda Tovar Moll, tinha sido aluna da Faculdade de Medicina, aluna nossa na faculdade, na UFRJ. Depois ela quis fazer o doutorado e eu propus a ela de trabalhar usando neuroimagem, que ela era expert nisso. Estava começando o Instituto DOR, já com condições de registro de imagem por ressonância magnética, né? E ela fez um estudo com uma pequena coorte de pacientes com transtornos de formação do corpo caloso, e ela pôde descobrir, foi o assunto do doutorado dela, a gente publicou isso, dois artigos numa revista chamada Cerebral Cortex, e a outra foi os Proceedings da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Ela descobriu que essas pessoas tinham vários feixes de fibras nervosas anômalas ou alternativas que conectavam os dois hemisférios por caminhos diferentes daqueles ah, das pessoas típicas, né? E, e aí a gente começou uma linha grande que se estende até hoje de investigação desses feixes. E atualmente a gente descobriu que esses feixes eles não são inteiramente anômalos, mas existem resquícios ou pequenas fibras nesses feixes que são grandes nos acalosos, mas que existem também nas pessoas que têm o corpo caloso normal, como nós, não é? E com isso me levou a um conceito que eu estou desenvolvendo atualmente, chamado reserva conectômica, que é um assunto de tese também de um outro aluno, que agora está em Pittsburgh, nos Estados Unidos, que descobriu vários desses circuitos que seriam considerados anômalos, que a gente chama de circuitos secretos, que existem nas pessoas típicas, nas pessoas normais, não é? E a ideia da reserva conectômica é que a gente dispõe de uma reserva mesmo, o termo é bem adequado, de conexões que podem se desenvolver em circunstâncias anômalas.
seja para o bem ou seja para o mal. Então, a gente estudou isso em pessoas com agenesia do corpo caloso, que tem uma formação congênita, né? Algo que se originou na vida embrionária, mas estudamos também em pacientes amputados, com membros amputados. Quer dizer, aí, nesse caso, o insulto não é durante o desenvolvimento, mas é na vida adulta, né? E, e por aí eu fui. Então, o meu livro, 100 bilhões de neurônios, é interessante comentar, porque ele é um livro muito bem sucedido, felizmente, as pessoas gostam. E a primeira edição chamava-se assim, 100 bilhões de neurônios. E aí eu recebi no laboratório uma aluna de pós-doc chamada Suzana Herculano Zell. Depois ficou muito conhecida também pela seu trabalho de divulgação científica. E a Suzana me perguntou, mas como é que você tem certeza que o número é esse, 100 bilhões, assim, tão redondo? E aí nós fomos olhar na literatura e realmente não havia certeza, era um número aceito por todos, mas sem evidências. E daí a gente evoluiu para criar uma técnica de contagem absoluta do número de neurônios do cérebro e publicamos esse trabalho, e um dos trabalhos mais citados entre os que eu publiquei, que recolocou esse número na cifra de 86 bilhões, mais ou menos, quer dizer, 15% menos do título. E aí você vê como são as coisas. O que eu vou fazer com o título de um livro chamado 100 bilhões de neurônios, e o título está errado, e eu mesmo mostrei que está errado. A ciência é assim, né? A gente pensa que uma coisa está certa e a pesquisa avança e depois a gente tem que corrigir. E a minha solução foi colocar um ponto de interrogação no título. Então, as edições posteriores do título, depois da primeira edição, passaram a ter um ponto de interrogação no final. Interessante, professor Roberto, a sua trajetória, né? E temos consciência que o ser humano, né, é extremamente complexo, né? Quer dizer, ele está preparado, né, para eventos que não são bons e se corrigir, né? Quer dizer, é o que nós chamamos de uma homeostasia, né? Então, Isso. ele já é nós temos uma vacina para tempos ruins do nosso corpo humano. É É. muito interessante essa a sua exposição. Professor Alberto, tem sido um importante protagonista na divulgação científica. Poderia destacar a importância de pesquisadores atuarem nessa área e comentar o seu último livro, Existo, Logo Penso? Claro, bom, divulgação científica é absolutamente necessário para convencer a sociedade de que a ciência é importante. E nesses tempos atuais, em que uma grande onda de negacionismo científico parece assolar o mundo inteiro, isso se torna ainda mais importante, né? E E como fazer divulgação científica? Tem várias maneiras de fazer isso. Tem profissionais que são formados para isso, jornalistas científicos, divulgadores através das redes sociais. Enfim, tem profissionais, pode-se fazer de uma maneira profissional, mas também é possível que os próprios cientistas façam isso. É não só possível, como recomendável. É claro, nem todos têm a mesma facilidade de falar em público, ou de escrever, ou de manter digamos, um canal de mídia social, por exemplo, né? Mídia digital. Mas como as maneiras de fazer divulgação científica são muito ricas e muito... Vale tudo. Você pode fazer pelo teatro, pelo rádio, pela TV, pelas redes sociais. E eu, como sou de uma geração do livro, não sou não pertenço à geração digital que os meus filhos e os meus netos pertencem, eu gosto muito de escrever. E eu escrevo sempre com a ideia de que a ciência, para ser divulgada, ela precisa se aproximar do cotidiano das pessoas.
Então, esse meu livro, Existo, Logo Penso, é uma associação entre a minha trajetória de vida, que eu relatei aqui a vocês parcialmente, né, sumariamente, com conceitos da neurociência, expressos através das crônicas que eu escrevi durante 4 anos no jornal O Globo. Então, é uma associação entrelaçada entre situações de vida, algumas eu contei aqui, e a neurociência do cotidiano das pessoas. Cuidado, eu acho que concordo que a gente deve valorizar os cientistas que também divulgam a ciência, né? Precisamos valorizar, porque é importante a sociedade saber o valor da ciência. Professor Roberto, estamos chegando ao final da nossa conversa e tendo em vista que o nosso movimento estimula os estudantes a contribuírem para achar os caminhos para um Brasil e um mundo melhor e mais justo, poderia, nesse minuto final do programa, é, é, dar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Olha, o que eu diria é o seguinte: o mundo está na mão de vocês, jovens, né? Nós, na nossa geração, não fizemos um bom trabalho, essa é a minha avaliação, porque o mundo parece se encaminhar para uma situação muito perigosa de não retorno na área ambiental, por exemplo, assim, ideologicamente e politicamente, os movimentos sociais e políticos são muito extremados, muito polarizados, estimulam o antagonismo em vez da cooperação. Então, infelizmente, a minha geração não foi muito feliz em entregar para vocês jovens um mundo mais amigável, mais cooperativo, mais construtivo, né? E, portanto, a bola está com vocês agora. Quer dizer, quem vai consertar esse estrago que a nossa geração, infelizmente, fez são vocês, preparando talvez um mundo melhor para os seus filhos e seus netos. E bela mensagem, concordo. E convoco os jovens para fazer o que o professor Roberto abriu aí o caminho para a gente realmente ter uma civilização realmente em que a gente mereça ser chamado de Homo sapiens, né? Que de alguma forma não faz tanta besteiras, né? Como fizemos quando a gente analisa a nossa história. Muito obrigado, professor Roberto Lente, por essas sábias palavras, essas informações, citou vários ilustres cientistas do Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro, e queria lhe agradecer de coração esse depoimento dentro de nosso programa. Muito obrigado. Muito obrigado Esse, também, eu que agradeço. certo. Esse e outros programas do movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer imensamente a todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!